Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Business, o programa aqui da BMC News que traz os principais executivos do mercado para debater inovação, crescimento e estratégias empresariais. Hoje o nosso tema é telecomunicações, um setor essencial para a economia e a transformação digital no Brasil. A TIM, uma das principais operadoras do país, tem liderado a expansão do 5G, investindo fortemente em infraestrutura e inovação digital. Para falar sobre os desafios e também as oportunidades do setor, os resultados financeiros da companhia e as perspectivas para o futuro, a gente recebe o Vicente Ferreira, que é diretor de Relações com Investidores da TIM. Obrigado por estar aqui com a gente, viu, Vicente? Muito bem-vindo. Eu que agradeço, Maurílio, é um prazer estar aqui com vocês, poder conversar bastante sobre as perspectivas da empresa, os resultados. Acho que vai ser um programa bem interessante para todo mundo. Com certeza, nosso público sempre gosta de muita informação, entender um pouquinho mais sobre o que tem, né, o que está acontecendo nas companhias. E a gente tem justamente um fechamento de ano de 2024 com um lucro líquido da TIM aí de 3 bilhões 160 milhões de reais, um crescimento de 17% em relação a 2023. Na sua opinião, o que impulsionou esse crescimento e esse bom resultado? Olha, de uma maneira geral, a gente teve um ano bem positivo em todas as perspectivas, né? A gente conseguiu atrair clientes do pós-pago, que são clientes de mais alto valor, tivemos um maior crescimento entre as operadoras de telefonia móvel para esse perfil de clientes. A gente, com isso, também conseguiu entregar um bom crescimento de receita de serviços, que é algo fundamental para a companhia. Controlamos bem os custos, isso levou a um bom desempenho de EBITDA e uma expansão de margem. E aí, depois, olhando para baixo das linhas de EBITDA, a gente também conseguiu administrar muito bem para produzir um lucro bastante forte. Então, acho que é uma combinação de vários fatores aí que ajudaram a gente a produzir esse resultado. Aliás, deixa eu só complementar com essas informações que você citou. Receita líquida, crescimento de 6,4%, 24 bilhões e meio de reais. O EBITDA cresceu 8%, chegou a 12 bilhões e 600 milhões. E a margem EBITDA em 49,6%. Na sua visão e pelo que vocês acompanham no dia a dia da empresa, é um patamar de rentabilidade até bastante alto. Ele é sustentável pelos próximos períodos? A gente acredita que sim, até porque a trajetória de evolução de margem da TIM, ela não é uma trajetória recente, ela não é algo que aconteceu pontualmente, essa é uma trajetória de vários anos. A TIM é a empresa dentro do segmento no Brasil com a maior margem e também mesmo dentro da América Latina nós somos a que tem a maior margem EBITDA. E isso é fruto de um conjunto de estratégias que foram sendo implementadas ao longo de vários anos. A gente inclusive entende que a partir desse ano vamos ter alguns desafios adicionais, o ambiente macroeconômico tem apresentado um pouco mais de dificuldade, principalmente na frente de inflação, mas a gente tem um plano bem robusto para administrar essas questões e continuar evoluindo a nossa margem. Então, a gente acredita que é bem possível, sim, continuar nessa trajetória de expansão. Em relação ao caixa operacional, o fluxo crescendo, melhorando, qual que é a intenção da TIM no primeiro momento? Já tem planos para remunerar melhor os acionistas ou vai reverter isso em investimentos? Como que vocês estão trabalhando nesse momento? Olha, no fundo, a gente entende que dá para fazer as duas coisas, né? Sim. Então, o fluxo de caixa operacional tem tido uma excelente performance e até nas nossas expectativas, que a gente já divulgou a mercado, ele deve continuar mantendo uma expansão bem importante de 2 dígitos. Então, isso é algo que, de novo, também a gente entende como sustentável. E dentro desse contexto, é possível sim uma parte dessa geração de caixa ser focada para os acionistas, tanto minoritários quanto majoritários, na forma de dividendos, na forma de juros sobre capital próprio e até mesmo algo que a gente acabou de implementar, que é a recompra de ações. Ao mesmo tempo em que a gente investe para crescer a nossa rede de 5G, mantendo e expandindo a nossa liderança, que já conquistamos ao longo dos últimos anos, e também entrando em novas frentes de negócios, expandindo a nossa presença dentro do segmento de B2B e também no ecossistema digital, que são 2 frentes bem interessantes e a gente vai ter com certeza oportunidade de conversar aqui a respeito. Fica para os próximos blocos aí para a gente ressaltar isso. Mas puxando para esse crescimento também do pós-pago que você citou, né, 8,8% na receita em relação ao pós-pago,
Na sua visão, isso tem a ver com um trabalho específico que vocês fizeram para conseguir até converter o cliente do pré-pago para pós-pago? É um trabalho mais individual da empresa ou você tem notado uma mudança no perfil do consumidor brasileiro e uma necessidade diferente do consumidor brasileiro em relação ao pós-pago? Olha, Maurílio, esse é um excelente ponto, né? A gente sempre é questionado um pouco sobre essas dinâmicas. E, de um lado, tem sim uma questão de mudança de perfil do consumidor brasileiro. Então, todas as operadoras de telefonia móvel têm se beneficiado de fazer essa transformação, ou seja, essa migração de clientes que saem do pré-pago e vão para o pós-pago, normalmente para os planos controle, que são os planos pós-pago de entrada. Então, isso é algo que está beneficiando a todas as empresas. A gente, naturalmente, na TIM, tem nossas estratégias específicas para conseguir conquistar isso com qualidade, com evolução do ticket médio desses clientes. E, naturalmente, a gente tem desempenhado isso muito bem. Como eu informei a você, a gente tem hoje o maior crescimento das linhas pós-pagas perante os outros concorrentes. Então, a gente acredita que é um excelente caminho para contribuir na evolução da nossa receita. Mas você sabe que, mesmo com esse crescimento, eu tenho a sensação, e muitas pessoas também, de que a TIM é uma das poucas que ainda valoriza muito o pré-pago, tem campanhas, inclusive, publicitárias que ressaltam isso. Não sei se ainda existe a campanha, mas eu lembro de uma campanha que você fazia o pré-pago e recebia um Pix, alguma coisa assim. Então, tem muita, também a TIM parece que faz questão de ressaltar que existe essa modalidade, que o pré-pago é interessante e que você ter essa opção ali também pode ser bom como consumidor, né? Não, com certeza. A gente não tem uma perspectiva de que no curto prazo o pré-pago vai acabar ou algo do gênero. Essa é uma opção importante para os clientes que querem ter um pouco mais de controle sobre os seus gastos. Então, naturalmente, a gente tenta focar também nesse perfil de cliente. E você lembrou de uma excelente oferta que a gente lançou recentemente, que chama TIM Pré-Chip, com X. Sim. E exatamente tem um processo que a gente convencionou chamar internamente de Pixback, que é uma oferta no qual o cliente, ao fazer recarga dentro do nosso app mobile, ele vai receber um crédito através de uma transferência de Pix. Então, é uma forma de você gerar engajamento e benefícios para o cliente. Então, o pré-pago continua, sim, sendo relevante. Dentro da base de clientes da TIM ainda tem a maior representatividade, é mais do que 50%, mas, naturalmente, é um cliente que tem um ticket médio mais baixo. Então, tem um benefício para a TIM e para qualquer operadora de fazer a migração, se isso for o perfil adequado do cliente. Eu acho que esse equilíbrio entre identificar os clientes que têm interesse e têm o perfil adequado e propor esta migração de maneira que seja uma relação ganha-ganha, tanto para a operadora quanto para o cliente, é a chave desse processo. E talvez, não sei se você tem alguma pesquisa a respeito disso, quando se fala em pré-pago, provavelmente a primeira operadora que venha na cabeça da maioria das pessoas seja a TIM, justamente por conta desse trabalho. De fato, a gente tem um histórico, vamos dizer assim, até por conta da introdução de várias inovações, né? A TIM foi a primeira a lançar as ligações por chamada, depois ligações diárias. Então, teve um processo todo de inovação ao longo de vários anos, eu diria até décadas talvez, onde a TIM liderou todo o processo de transformação do pré-pago e aí, naturalmente, os clientes vão conseguir fazer essa identificação, mas devagarzinho a gente começa a mexer um pouco também nessa percepção para os clientes olharem para a gente também como uma excelente opção dentro do pós-pago. No final, é a aspiração da companhia que ao longo dos anos a gente possa se transformar na operadora móvel preferida dos clientes, independentemente se eles vão escolher o caminho do pré-pago, o caminho do controle ou o caminho do pós-pago puro, como a gente convenciona chamar. Legal. Para a gente fechar esse tema ainda, né, ainda sobre o balanço e com mais alguns números aqui, a TIM registrou o maior ARPU, né, a receita média por usuário da história. 32 bilhões de reais? Ou 30, não, reais. 32 reais, porque é o médio, mês, né, o valor médio, isso. R$ 32,00 no quarto trimestre e R$ 43,00 no caso do pós-pago. Então, também é esse crescimento do ticket que você falou e que pode estar relacionado também a esse novo momento e a importância que hoje tem também a internet, os planos de internet também na rotina dos usuários. Você está perfeito, Maurílio. No fundo, é uma combinação, é aquilo que eu comentei com você. No final, você precisa trazer para o cliente algo que ele valorize do ponto de vista de benefícios, de novos serviços. A gente trabalha muito a questão do conteúdo, com apps de streaming, com as parcerias, que a gente tenta trazer serviços que não são diretamente conectados com telefonia móvel. Já tivemos serviços financeiros, serviços de saúde.
todos esses elementos, no final das contas, criam uma proposta de valor, ou a ideia é que criem uma proposta de valor mais interessante para esses clientes e que eles estejam dispostos a pagar um pouco mais, fazendo esses processos de migração do pré-pago para o pós-pago e mesmo dentro do pós-pago, subindo também na escala dos diferentes planos que a gente tem. Em relação à faixa etária, hoje como é a concentração dos clientes por faixa etária? Olha, eu diria que é bem distribuído, a gente naturalmente sempre teve uma presença bem forte entre os clientes mais jovens, por ser uma empresa um pouco mais dinâmica, a gente até tem algumas ofertas mais específicas para os públicos digitais, que tem um perfil mais digital, mas eu diria que a TIM atende a todo mundo e temos interesse de atender a todos os clientes. A gente é bem diverso internamente como companhia e também na busca dos nossos clientes. A TIM está no Brasil desde 98? Exatamente. Desde 98. O grupo, né? O grupo Telecom Itália, que é o grupo que controla a TIM, está no Brasil desde o início do processo de privatização das empresas. Então, no momento em que aconteceu a privatização em 1998, o Grupo Telecom Itália já participou desse processo e adquiriu participações em empresas que estavam sendo privatizadas naquele momento. Depois de uma série de processos societários, junções, fusões, etc., a gente constituiu a empresa como ela é entendida hoje, uma única empresa, cooperação nacional e, enfim, funcionando no modelo que a gente tem atualmente. E uma breve linha do tempo aí, como é que você diria, como é que foi a evolução e o caminho da TIM até 2025? Então, já em 98 já tinha capital aberto, já estava na Bolsa. Já, isso era uma obrigação, inclusive, do processo de privatização. Não Perfeito. só tinha que ser listada em Bolsa, como precisava ter ações listadas também em Nova York. Então, a empresa hoje ela tem o que o mercado convenciona chamar de dual listing, que é você ter as ações negociadas aqui na Bolsa do Brasil e também negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, em Nova York, através de ADRs. Isso era uma prerrogativa do processo de privatização e a gente manteve isso ao longo dos anos, porque continua fazendo sentido para a companhia, do ponto de vista de acessar mercados de forma mais eficiente, do ponto de vista de você trazer mais liquidez para o papel. Então, tem uma série de benefícios mantendo esse dual listing e a gente, de fato, tem uma base de acionistas bastante importante fora do país, então muitos investidores internacionais e acho que o programa de ADRs é uma das razões para a gente ter esse cenário. Sabe que eu estou puxando aqui na história para ver como é que foi o desempenho nas ações desde essa época. Então a gente começou com uma ação aqui atualizado, né, com as correções, tirando os dividendos, ela valeria 29 centavos. E hoje está aqui em R$ 17,23. Então é uma trajetória bastante interessante, né, de notar justamente esse período todo aqui na Bolsa. Legal. Bom, altos e baixos, um mercado claro, né, que sempre tem movimentos sempre de volatilidade, mas o que eu notei aqui também é que nos últimos anos o volume de negociações também aumentou muito, até porque aumentou também o número de brasileiros que investem hoje na Bolsa, né? Perfeito. Acho que faz bastante sentido. De toda maneira, a gente sempre procura introduzir elementos que vão dar uma maior liquidez para o papel, porque isso vai ajudar o processo de precificação a acontecer da maneira mais correta, vamos colocar assim. Então, acho que o volume ele também tem um lado que o mercado de ações no Brasil cresceu durante os últimos anos, agora talvez esteja vivendo um momento um pouco mais difícil, mas a gente também tem ações que a TIM e várias outras empresas vêm fazendo para aumentar a sua liquidez. Maravilha. Vicente, é só o primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com outros assuntos, outros tópicos para a gente falar a respeito da TIM. O business vai para um breve comercial e na volta, então, você continua sendo nosso convidado para acompanhar a sequência desse bate-papo aqui na BMC News. Até já! Estamos de volta com o Business aqui na BMC News, hoje recebendo o representante da TIM, o Vicente Ferreira, diretor de Relações com Investidores. A gente falou bastante sobre os números, né, nos balanços no primeiro bloco, mas eu queria falar agora um pouco mais da parte operacional da TIM. A gente teve uma mudança importante recentemente, que é essa expansão do 5G no Brasil,
E a TIM se orgulha em dizer que foi líder, né, nesse processo como um todo, já era líder na cobertura 4G e também pioneira nessa expansão aí do 5G. Quais os pontos que você acredita que já melhoraram, que já estão funcionando a pleno vapor e que está consolidado em relação ao 5G? E quais pontos que ainda precisam de uma atenção? E o que está faltando? Olha, Maurílio, assim, é importante a gente salientar aqui que, na realidade, tem números que sustentam essas afirmações que a TIM coloca, né? A gente é a operadora que está presente, é a única operadora que está presente em todos os municípios do Brasil, com 4G. No 5G, nós somos aqui, está presente em mais municípios comparado às outras operadoras, então estamos em mais de 600 municípios. Então, a gente, de fato, tem uma liderança aqui, que eu diria até em conteste, pelo menos pelo momento presente. Dito isso, claro que o 5G é uma tecnologia ainda muito nova. Os ciclos tendem a ser ciclos mais longos, então usualmente é algo próximo de 10 anos. Inclusive, no momento que aconteceu a licitação para a aquisição das frequências perante a Anatel, a Anatel colocou obrigações de cobertura para um ciclo que era exatamente 9 ou 10 anos, se eu não me engano. E a gente está exatamente em cima de atuar para implementar, garantir a implementação dessas obrigações de cobertura. A gente começou numa velocidade muito acima do que era requerido pela Anatel e do que os nossos concorrentes estavam fazendo, por isso conquistamos a liderança e a gente tem uma expectativa de manter isso para frente, naturalmente. O grande desafio para esse ano e para os próximos anos será adensar a cobertura. Então, a gente conseguiu colocar equipamentos 5G para irradiar esse sinal e já habilitar os clientes a utilizarem a nova tecnologia nas antenas que nós já tínhamos, então nas torres que a gente já tinha, e agora precisa-se colocar novas antenas, ampliando essa densidade, reduzindo a relação entre usuários por antena. Então esse é o grande desafio para frente, e é um desafio que não é só do Brasil, é um desafio global, eu diria, e temos uma oportunidade de continuar melhorando ainda mais o serviço. Tem um dado bem interessante que os clientes que passam mais de 50% do tempo na tecnologia 5G, eles têm o dobro de satisfação com o serviço versus os clientes que passam um período de tempo menor. E isso é natural, porque a tecnologia de fato melhora muito a experiência do cliente. Não só do ponto de vista de velocidade, mas também de todo o que vai compor métricas de latência, que vão impactar a forma como o cliente de fato faz uso dos serviços, principalmente os serviços que demandam streaming, vídeo e assim por diante. E percentualmente, o 5G já está em qual percentual do território brasileiro? Ou no caso da TIM? No caso da TIM, a gente cobre cerca de 70% da população urbana, 70%. Então já é uma parcela bastante importante. Vai continuar acontecendo a expansão desse número, só que, naturalmente, a população no Brasil ela é concentrada nas grandes cidades, então, à medida que você cobre essas grandes cidades, depois o que você cresce incrementalmente tende a ser um pouco menor. Mas, de qualquer maneira, e eu acho que esse é o ponto e que a gente percebe, inclusive, que tem uma grande oportunidade para a TIM e para os operadores como maneira geral, é você continuar melhorando a própria cobertura dentro de cidades onde você já está presente. Porque isso faz com que mais clientes vão ter essa percepção de qualidade melhor. E aí, naturalmente, com isso, você tem a oportunidade de oferecer outros serviços, aumentar a fidelização desses clientes, a satisfação deles. Então, tem, de fato, um plano bem importante dentro da companhia para a gente continuar investindo isso, inclusive implementando novas tecnologias que já estão atreladas ao 5G. A gente falou de 5G, mas eu pensei em dar um passo atrás. Em termos de percentual do território brasileiro, existe um número baseado, um cálculo mais ou menos, de qual percentual do território não tem nenhum tipo de internet, não chega nenhum tipo de sinal nesse território? Olha, eu não sei se eu vou me recordar aqui do número. Se a gente sai da discussão de áreas urbanas e pensa o território brasileiro, inclusive com áreas de agricultura, de floresta, etc., o percentual ele realmente não é um percentual tão alto. A gente cobre todos os municípios do Brasil, 99,99% da população urbana, mas quando a gente vai para essa cobertura territorial, esse número tende a ser menor. Se eu não me engano, algo próximo entre 60% e 70%. Mas tem um dado aqui importante, porque isso abre uma oportunidade muito interessante para a gente de negócios.
E aí eu vou encaixar, inclusive, um elemento que eu trouxe no pedaço da nossa conversa anterior, que refere-se ao B2B. Porque uma boa parte desse território que não está coberto, na realidade, são de áreas agrícolas, onde o agro é muito forte, onde a grande parte da produção agrícola do Brasil é feita. E isso, existe uma demanda por parte desse segmento de digitalizar a sua produção, digitalizar a forma como eles trabalham. Levar a cobertura até essas regiões, até essas fazendas, até essas áreas de produção agrícola, dá uma oportunidade para digitalizar esse processo produtivo e, ao mesmo tempo, até você também dar acesso a comunidades que são menores e que vão estar ali no entorno. E a gente tem feito esse trabalho dentro de um pilar importante da nossa estratégia, que a gente convencionou chamar de B2B IoT. IoT vem de Internet of Things ou Internet das Coisas, onde a gente leva a cobertura, essa cobertura é contratada por esses clientes corporativos e eles normalmente vão abrir essa rede para uso tanto interno, corporativo, como também para essas comunidades que vão estar ali no entorno. E aí você consegue começar esse processo de digitalização, que pode ser colocando sensores que vão medir a acidez do solo, a necessidade de irrigação, drones, todos esses elementos que vão compor ali algum tipo de evolução digital para aquele processo produtivo. E aí deve ser muito semelhante a um equipamento que espalha o sinal do Wi-Fi, né? O sinal da internet. Deve ser um processo muito semelhante, isso só para o público visualizar. É um pouco mais complexo. Normalmente, né? São torres bem altas, então é uma estrutura metálica bem grande, onde você tem que colocar uma série de equipamentos lá dentro. Então é mais complexo do que meramente uma caixinha com um roteador. É bem mais complexo porque aí a gente está falando de cobertura de áreas de vários e vários quilômetros. Sim. Então aqui é algo bastante importante do ponto de vista de oportunidade que a gente está buscando e que não existe somente no agro. Isso também, as próprias rodovias é uma outra fonte de oportunidade. Falando de novo de território não coberto, no Brasil a gente tem muitas estradas que não tem nenhum tipo de sinal. Sim. Então é uma oportunidade a gente se associar às empresas que vão trabalhar a questão das concessões dessas rodovias para levar o sinal também para essas regiões. Então tem de fato uma atuação bem específica da TIM, eu diria até com uma liderança frente aos nossos concorrentes de buscar levar essa cobertura para territórios, para regiões onde hoje não há conectividade. Perfeito. Você falou do termo da internet das coisas e tem o machine to machine, né? O M2M. É a mesma lógica também. Sim, é bastante parecido. O Internet of Things abarcam soluções um pouco mais amplas, mas no final das contas a gente vai estar falando de comunicação entre máquinas, entre coisas que vão produzir algum tipo de efeito num sistema centralizado. Então você pode controlar, medir, fazer telemetria, esse tipo de coisa. Muito interessante. Existe uma avenida, então, aí de oportunidades, sim, né? Bem importante. E falando sobre concorrentes, o mercado de telecomunicações é muito competitivo, né? E aparentemente, com os últimos avanços, a gente vê que ele vem ficando cada vez mais competitivo. Então a gente sai de um modelo em que tinha o Estado fornecendo isso, né, lá em 1998, para um movimento justamente de vários players de mercado atuando, cada um querendo o seu espaço ali. Hoje há espaço para operadoras menores, para novas empresas entrarem, ou você acredita que o mercado já está bem servido? Olha, aqui eu acho que vale uma análise um pouco histórica, né? A gente passou por diversos momentos do ponto de vista competitivo. Momentos onde a competição era muito centrada exatamente na expansão da cobertura, você levar o acesso aonde as pessoas ainda não tinham, mesmo dentro das áreas urbanas. E depois a gente passa por um momento em que a competição é muito centrada em preço, e isso foi um longo período. E agora a gente tem uma competição muito centrada em qualidade e conteúdo, né? Você conseguir uma proposta de valor interessante para o cliente. Eles estão mais atrás disso do que propriamente de o preço mais barato, único exclusivamente. Dentro desse contexto, a oportunidade para novos entrantes, ela pode, até existem, então o mercado brasileiro abarca, por exemplo, o que se convenciona chamar de operadores virtuais, que eles vão se plugar à rede de operadoras como TIM e como os nossos concorrentes e vão poder servir algo especializado para um tipo de cliente por alguma razão. Vou dar um exemplo aqui, acho que não vai ter problema falar dessa marca. Claro. Então, por exemplo, o Flamengo, que é um clube de futebol, tem uma operadora virtual.
Então, naturalmente, o Flamengo quer explorar esse segmento, pelo menos assim eu interpreto, para buscar uma conexão com o torcedor do clube. Então, é um tipo de proposta de valor que não vai ser exatamente a proposta de valor das grandes operadoras. Então, acho que existe esse espaço. Agora, ele naturalmente é um espaço mais limitado, porque o pesado, efetivamente, do que os clientes têm interesse de receber são os serviços de conectividade, de streaming, de parcerias, que aí somente as grandes operadoras têm capacidade de prover. Então, acho que tem alguma oportunidade, mas não necessariamente ela é tão significativa assim. E ainda nesse tópico, né, a gente tem entre os concorrentes a Oi, né, que é uma empresa, inclusive, que está no movimento de recuperação judicial, mas que recentemente teve também um movimento por parte da TIM e das outras operadoras de adquirir a operação móvel da Oi, né, que deixou, então, portanto, de atuar nessa área. A TIM adquiriu a maior parte dessa operação? Sim, a TIM adquiriu a maior parte, seja do ponto de vista do espectro, das frequências, que são necessárias para a gente prover o serviço de telefonia móvel, como também da base de clientes e mesmo dos equipamentos e torres que a Oi operava. Então, de fato, esse processo de recuperação judicial é meio que o ponto final de um processo de deterioração da operação desse conglomerado brasileiro, o Oi. Naturalmente, a RJ vem como uma tentativa de solucionar as dificuldades que a empresa passava e os concorrentes, como a TIM, Vivo e Claro, dentro desse processo viram uma oportunidade de consolidar e capturar ativos interessantes. No caso da TIM, como a maior compradora desses ativos móveis, a gente tem se beneficiado muito significativamente do que a gente comprou. A TIM, de fato, passa por uma transformação hoje, do ponto de vista de qualidade de serviço, de poder entregar coisas melhores para os nossos clientes, muito em função dos ativos que nós compramos da Oi. Então, isso resolveu uma lacuna estratégica que a companhia carregava ao longo de vários anos. Então, a gente hoje, de fato, elevou o patamar. Existem métricas e existem empresas especializadas em medir qualidade de rede que apontam a TIM como a liderança inconteste do ponto de vista de rede no Brasil. O que não quer dizer que a gente não tenha problemas pontuais em algumas regiões, mas, na média, nós lideramos 7 de 14 indicadores que são medidos por um grande player desses global de análise de infraestrutura. Perfeito. Tem uma outra informação, antes da gente fechar esse bloco, né, sobre uma aposta da TIM em relação a parcerias estratégicas e inovação digital. Pelo que eu entendi, faz parte do DNA da empresa essa inovação digital, até pela área que atua, né? Mas é possível até expandir e além da telefonia tradicional, e vocês têm muitas coisas aí no radar aí para se pensar no futuro? Sim, com certeza. Então, dentro do nosso plano estratégico, eu diria que tem um pilar, que é esse que eu comentei com você sobre o segmento corporativo, o B2B. E a gente tem um outro pilar bastante importante que a gente convenciona chamar de ecossistema digital ou plataforma de cliente. Perfeito. No fundo, são parcerias que a companhia fecha, buscando trazer novos serviços para dentro do nosso leque de elementos da nossa proposta de valor. De fato, a gente já vem desenvolvendo isso e fomos bastante bem-sucedidos quando nos juntamos através de uma parceria com o Banco C6, depois tivemos algumas questões e a gente dissolveu essa parceria mais recentemente. E temos também outras parcerias dentro de educação, dentro de saúde, e a gente espera desenvolver novas parcerias. Então, essas parcerias trazem elementos que são interessantes para os clientes, do ponto de vista de benefício e acesso a serviços diferenciados. E para a TIM, ela tem também um elemento de diferenciação versus os concorrentes e também muitas vezes vão gerar, sim, uma receita adicional ou algum outro tipo de resultado financeiro para a companhia. No exemplo que eu dei, a gente teve a oportunidade, dentro da parceria com o Banco C6, de produzir 300 milhões de receita bruta ao longo do período e tivemos, dentro do fechamento do acordo com eles, também cerca de 500 milhões de reais de pagamento pelo banco, por conta da nossa participação societária que a gente adquiriu ou passou a ter direito ao longo do período de parceria com o banco. E isso também se refletia no cliente, né? Também tinha propostas, também tinha vantagens para o cliente que tivesse um cartão do C6 dentro da TIM. Isso permanece? Isso ainda é um portfólio? Ainda faz parte do portfólio? Olha, como eu comentei com você, a gente está num processo exatamente de transição, de desfazer essa parceria.
dentro do acordo que foi celebrado. Então, no momento em que isso se tornar 100% efetivo, a gente não vai ter mais essa oferta específica com o C6, os clientes vão continuar mantendo os benefícios que têm, mas a gente vai buscar outras alternativas que possam ser interessantes para os nossos clientes. A gente vê valor neste tipo de parceria. Acho que o mais importante do que focar num nome em específico é o pensamento da lógica. Essa lógica, ela faz sentido para os clientes veem valor? Sim. Gera um valor para a companhia? Sim. Então é o que a gente vai buscar. Maravilha. A gente vai fazer uma pausa, mais uma rapidinho, e no próximo bloco voltamos para falar um pouco sobre desafios regulatórios, reforma tributária e também os impactos no setor de telecomunicações. O Business volta já já. Esse é o Business aqui na BMC News. Hoje estamos recebendo a TIM, uma das principais operadoras do país, que lidera a expansão do 5G, investindo fortemente em infraestrutura e inovação digital. Aqui comigo para falar sobre os desafios e as oportunidades dos setores, a gente recebe o Vicente Ferreira, que é diretor de Relações com Investidores da TIM. Obrigado mais uma vez, Vicente. Então a gente falou bastante já sobre algumas características do negócio da TIM, do mercado como um todo. E agora eu queria trazer, né, algumas opiniões e algumas movimentações do que se fala muito no Brasil hoje, especialmente no empresariado, que é em relação à reforma tributária. Então, especificamente ao setor de telecomunicações, como que a TIM avalia essa reforma tributária e o que já foi anunciado? De fato, é um elemento bastante importante para o setor, porque é um setor que ao longo dos anos acabou carregando uma carga muito significativa, está entre as maiores do mundo, e mesmo com algumas mudanças recentes, a gente ainda tem um peso bastante importante, isso afeta inclusive a precificação, então é um elemento muito fundamental, acho que para o setor de telecomunicações. Naturalmente, as discussões de reforma, elas vão envolver diversos elementos, né? A primeira parte da reforma foi aprovada, ainda faltam alguns elementos para entrar efetivamente em prática. A gente acompanha de forma bem próxima para tentar entender, mas ainda tem algumas coisas que a gente não sabe, assim, cravado já Sim. na pedra. Por exemplo, qual é exatamente o patamar do IVA. Então, esse é um elemento fundamental. Alguns outros elementos que são muito importantes é o processo de transição. Então, nós somos um setor que paga ICMS, paga PIS/COFINS, ISS, enfim, uma série de tributos. Então, para a gente vai ser muito importante exatamente como vai ser a dosimetria desse processo ano a ano, né? O que entra, o que sai, qual vai ser o peso dos novos impostos nesse formato de IVA versus os impostos antigos. Todos esses elementos vão ser bastante importantes para as empresas de telecomunicação de uma maneira geral. Então a gente acompanha isso bastante de forma muito próxima e com muita cautela, com uma preocupação natural de que isso não signifique um aumento de carga, tornando ainda maior a carga que nós já temos. É um grande desafio mesmo, como você diz, porque o período de transição especificamente vai ser um período muito difícil, porque em alguns momentos vai ter que fazer dos dois formatos, né? E com certeza, Perfeito. Até chegar a essa proposta de reduzir a burocracia e até diminuir os custos operacionais com esse processo, vai se passar por um momento bastante complicado, né? É uma adaptação que precisa ser feita e que as empresas que estão se antecipando conseguem já planejar alguma coisa, né? Sim, o planejamento é fundamental, eu diria, mas você colocou muito bem. Eu acho que o primeiro momento, né, esse momento de transição, você vai ter uma carga muitas vezes maior de trabalho, você vai ter necessidade de ter mudanças sistêmicas para abarcar os dois sistemas ao mesmo tempo. Então, são elementos que, em alguma medida, a gente tem clareza de que no longo prazo vai nos levar a um ponto melhor, a um lugar melhor, mas no curto prazo tem um desafio ali para ser endereçado. E aí, naturalmente, a TIM está se preparando, a gente tem um time bastante forte que cuida de todos esses elementos de tributação e esse time está altamente preparado para conseguir endereçar todos os desafios que vêm do processo de reforma tributária. Em relação a mudanças regulatórias, o que o setor espera aí para os próximos anos? O que está no radar aí sobre essa regulação?
Olha, assim, as grandes mudanças regulatórias, elas estão um pouco para trás, né? A gente teve aí momentos de mudança da legislação propriamente dita, a Lei Geral de Telecomunicações, aconteceu alguns anos para trás. A gente teve o processo de venda das licenças do 5G, um elemento fundamental para o cenário que temos hoje, como já tivemos oportunidade de conversar aqui um pouco. Olhando um pouco para frente, a gente tem mudanças que são, eu diria, mais tradicionais dentro do processo de telecomunicações e menos transformacionais. Então, tem algumas discussões sobre novos processos licitatórios para venda de frequências, então esse é algo que espera-se no mercado. Nada tão relevante quanto aconteceu alguns anos atrás durante o processo do 5G, mas alguma coisa relacionada às sobras de licenças que não foram adquiridas, ou algumas até que foram devolvidas, que aconteceu no Brasil. E a gente também tem algumas pequenas mudanças regulatórias, alguns ajustes que o regulador tem buscado fazer para continuar trabalhando em cima da melhoria da qualidade dos serviços, fomentar um pouco de competição em algumas áreas específicas. Então tem um trabalho ali que tem sido bem feito, bem conduzido pela Anatel e que eu acho que é um percurso que o setor tem conseguido fazer de uma maneira muito adequada, olhando exatamente para os desafios tecnológicos e de futuro para as telecomunicações e endereçar aos pouquinhos de forma que a gente continue tendo um setor bastante saudável. Queria falar um pouco mais com você também, Vicente, a respeito da Bolsa, né, do papel das ações da TIM na Bolsa Brasileira. A gente tem aqui 33% de free float, né? Então é um percentual até importante de ações que estão disponíveis para quem quiser comprar e para negociar. E quais são os desafios da TIM para gerar valor aos acionistas, principalmente esses que estão em busca de oportunidades e querem conhecer um pouco mais sobre esse papel? Bom, de fato, uma boa parte desse free float, na verdade, está na mão de investidores estrangeiros, né? Como eu comentei com você, nós temos dual listing com ADRs listados na Bolsa de Nova York, mas muitos também investem através da B3. Então, hoje, a gente tem algo como mais de 90% do nosso free float é uma representação de investidores estrangeiros. Então, isso naturalmente impõe um desafio adicional, porque a gente precisa ter toda uma preocupação de como se comunicar e como produzir conteúdo para esses investidores internacionais, naturalmente se adequando toda a questão da regulamentação, seja local aqui, de CVM, B3, mas também da regulamentação americana, de SEC e de NYSE. Então, isso é um trabalho extra que se impõe sobre a companhia e principalmente a minha área de relações com investidores, mas é um trabalho que é muito interessante também de ser feito. Trabalhar esses diferentes perfis de público, muitas vezes conversando com o investidor local numa ótica um pouco mais de curto prazo, que é um pouco natural do nosso investidor aqui que opera no Brasil, e olhando um pouco mais para o longo prazo para os investidores que são estrangeiros. Então, adequando as mensagens e ressaltando os pontos que eles vão enxergar de maior valor no nosso equity story, na forma como a gente representa o resultado e a nossa estratégia para os investidores, é algo bastante interessante, que eu pessoalmente gosto bastante de fazer como um profissional de relações com investidores. Com certeza. E é notável também a preocupação que o brasileiro tem, né, com os proventos, né? O brasileiro tem essa característica. Não só o brasileiro. Mas talvez aqui seja o rentista seja um pouquinho mais forte, né? Mas é sempre um fator de decisão, né? Na hora de comprar uma ação, na hora de investir em alguns momentos. Não é sempre, mas é quase sempre um fator de decisão. E vocês divulgaram recentemente, inclusive, um guidance em relação a essas remunerações aos acionistas para um curto prazo, para o ano de 2025, que entre 3 bilhões e 900 milhões e 4 bilhões e 100 bilhões, e para os próximos 3 anos, né, até 2027 aqui, entre 13,5 e 14 bilhões de reais. É justamente também identificando que essa remuneração aos acionistas é importante, que os acionistas também cumprem um papel importante na lógica do mercado, né? Disponibilizando aí os seus recursos e apostando nas empresas também, esperando também um retorno. Eu acho que para a TIM esse elemento eu diria que tem até um grau de novidade, né? A TIM começou a crescer o quanto ela vai remunerar os seus acionistas relativamente há pouco tempo.
Então, há cerca de 5 anos, a gente ainda pagava muito próximo dos mínimos obrigatórios. E a gente começou num processo de evolução, naturalmente. Os resultados foram melhorando, a gente foi gerando mais caixa e isso naturalmente foi fluindo para a remuneração dos investidores. Num primeiro momento, somente com juros sobre capital próprio, depois a gente incluiu os dividendos vêm crescendo de tamanho, até que a gente, inclusive, nesse ano anunciou um terceiro elemento dentro do processo de remuneração dos acionistas, que é a recompra de ações, onde, no final das contas, essa recompra das ações vai, de alguma maneira, impactar positivamente os acionistas que ficarem com o papel, seja através da valorização dessas ações ou mesmo eles tendo uma participação maior sobre o caixa gerado pela companhia. Os dois mecanismos são os mecanismos avaliados pelo mercado financeiro numa ótica de perceber o valor criado por uma recompra de ações. Então, de fato, esse elemento é um elemento que entrou definitivamente na agenda da companhia e por isso que a gente tem um guidance, agora inclusive um guidance de médio prazo. Então a gente bota para fora, bota para o mercado o que é a nossa expectativa e, como eu comentei no início, a gente consegue fazer isso ao mesmo tempo que a gente investe em inovação, a gente coloca a evolução da nossa rede não só numa perspectiva de expansão, mas também de melhoria de qualidade e a gente também olha para outras oportunidades de adicionar receita e criar valor em outras áreas de negócio. Então a companhia consegue fazer um bom equilíbrio ali entre remunerar os acionistas ao mesmo tempo que continua se mantendo bastante relevante na ótica de investir sobre o seu negócio. Interessante. E até, inclusive, tem algumas análises de especialistas justamente apontando que o segmento de telecomunicações é um dos mais estáveis, inclusive, no mercado brasileiro. Claro que tem desafios, né? Tem a questão dos altos investimentos em infraestrutura, a própria questão da concorrência, mas, ao mesmo tempo, o investimento pode sim ter um retorno importante e pode ter essa estabilidade mínima, né? Pelo menos é o que apontam aí como pontos fortes do investimento em telecomunicações. E a TIM é essa opção. A gente espera que sim. O que a gente tem, de fato, comunicado para o mercado, acho que indica essa direção. Como eu comentei, os ratios de payout, né, a relação entre quanto a gente anuncia de dividendos sobre o lucro tem crescido bastante. O que o mercado convenciona chamar de dividend yield, que é a parcela do que você distribui sobre o seu market cap, também tem aumentado bastante. Então, são todas métricas que o mercado vai olhar para avaliar como está evoluindo essa questão relacionada à remuneração dos investidores. E em todas essas métricas, a TIM tem, de fato, conquistado uma evolução muito importante e eu diria que a gente até está num meio de caminho. Se a gente olha para esse guidance e a partir dele faz diferentes cálculos e, naturalmente, os especialistas vão trabalhar sobre esses números, a gente tem boas perspectivas para frente. Então, acho que esse é um elemento que claramente pode ser deixado aí para qualquer investidor que tem intenção de analisar a TIM, olhar a TIM. Inclusive, eu convido as pessoas a acessarem o nosso site de relações com investidores, a ficarem à vontade de acessar a mim e meu time. A gente tira todas as dúvidas sobre qualquer assunto aí da companhia. Exatamente. Aliás, o site é muito bom. Inclusive, eu estava acessando aqui as informações claras, muito fáceis de acessar, inclusive. Que bom. Vale a pena conferir, principalmente para o nosso público que gosta muito do mercado financeiro e procura essas oportunidades. Vicente, mais uma pausa, é a última, tá bom? E daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta a falar e aí a gente quer saber quais as perspectivas para a TIM, não só para esse ano, como para os próximos. Fique com a gente. O Business volta já já aqui na BMC News. Estamos de volta com o Business aqui na BMC News. Obrigado pela sua audiência. Hoje a gente está falando com a TIM, representante, o Vicente está aqui conosco justamente para trazer essas informações importantes a respeito da companhia. Vicente, agora chegou aquela hora de planejar o futuro, né? Vamos pensar aí o que pode acontecer nos próximos meses, no próximo ano ou nos próximos anos. Então, o que está aí no radar da TIM, quais são as expectativas de vocês? Tem muita coisa no documento aqui no Guidance, né, das expectativas em relação a números.
e eu vejo muito otimismo em relação ao futuro. Isso é real, esses números refletem um otimismo que vocês realmente estão sentindo. Sim, a gente de fato olha com uma perspectiva positiva para o futuro do segmento e naturalmente da companhia. A gente vem trabalhando arduamente para construir um futuro interessante para a nossa operação e a gente trabalha numa ótica de um plano estratégico que vão combinar 4 grandes pilares, né? Um pilar das atividades do móvel, que diz respeito de todo aquele processo que a gente falou de produzir algo mais interessante para os nossos clientes, uma proposta de valor melhor, com melhoria da qualidade, com melhoria das ofertas, com melhoria da qualidade do serviço. O segundo pilar é um pilar relacionado ao B2B, como eu comentei mais cedo. O terceiro pilar também tem a ver com os elementos relacionados à banda larga, que a gente até conversou pouco aqui, que de fato é uma área do nosso negócio que é relativamente pequena, e um quarto pilar que tem a ver com eficiência. E aqui talvez valha a pena a gente até explorar algumas outras coisas, Sim. porque dentro das nossas perspectivas estão não só um crescimento de receita, como está descrito no nosso documento, ali próximo a 5% pelos próximos 3 anos, mas também uma expansão de margem, né? A possibilidade de crescer o EBITDA de uma maneira mais veloz do que cresce a nossa receita. Para produzir essa expansão de margem, a gente vai trabalhar muito esse quarto pilar da eficiência. Então, acho que é algo que é bastante intrínseco da companhia, faz parte do nosso DNA atuar sobre essa perspectiva de eficiência. Maravilha. E aí tem no radar algum produto novo a ser lançado, alguma coisa que já pode ser falada? Tem coisa interessante, mas infelizmente eu não posso antecipar. Tá. Mas a gente está sempre buscando inovações, muito no campo de tentar trazer esses parceiros que possam produzir um elemento diferente. A gente tem uma expertise natural em cima dos serviços de telecomunicações, mas existem áreas onde a gente pode combinar os serviços de telecomunicações com alguma outra coisa e esse casamento vai produzir algo bastante interessante. Deve pintar novidade por aí ao longo de 2025, tá? Perfeito. A banda larga, você falou que a gente realmente falou pouco, né? Por quê? Você acredita que é um desafio também para a companhia ampliar? Isso está como prioridade? Ou pode ser até que no futuro a TIM nem trabalhe mais com banda larga? Olha, o mercado de banda larga é um pouco diferente do mercado de telefonia móvel. E a banda larga representa uma parcela muito pequena do nosso resultado, menos de 5% das nossas receitas, por exemplo. E a gente tem uma participação muito pequena, cerca de 2% de market share, de participação de mercado. Então, é natural que isso tenha um peso relativo dentro do todo que a companhia vai focar. E o ambiente competitivo da banda larga, ele está muito mais acirrado numa ótica de preço. Então, se a gente começou toda uma conversa a respeito da evolução do processo competitivo do móvel, onde a gente está no momento onde os clientes estão muito mais interessados em proposta de valor, qualidade de serviço, experiência, na banda larga a gente está como se fosse anos atrás, numa discussão muito, eu custo X, o outro custa X menos R$10, aí eu dou um desconto assim, eu dou um desconto assado. Então naturalmente um desafio adicional para quem quer crescer a sua operação dentro desse ambiente. Dito isso, a gente tem uma estratégia hoje muito mais focada para dentro de casa, de tornar a nossa operação mais eficiente, trabalhar com melhor qualidade e, de alguma maneira, olhar para o mercado e entender os movimentos que vão acontecer. Muito sempre se fala sobre questões relacionadas a fusões e aquisições, a gente está acompanhando, nós somos um player pequeno, então naturalmente não cabe a TIM aqui ser o grande líder desse processo, mas pode ser que outras operadoras tenham interesse de liderar esse processo e a gente vai acompanhar para ver o que faz sentido dentro da trajetória da companhia. Outra pergunta para não responder, alguma fusão aí no radar? Não dá para. Acho que a resposta anterior já cobre o que é possível ser comentado. Mas evidentemente que é uma empresa que está atenta às movimentações de mercado e se Com em certeza. algum momento for relevante, vai seguir o trâmite natural, os anúncios, os fatos relevantes e as divulgações para isso. Para fechar, quero primeiro agradecer pela sua presença e pela naturalidade que você tratou sobre esses assuntos e também pela transparência de tudo que você falou aqui no nosso programa, para o nosso telespectador. Obrigado pela confiança. E para fechar, deixar você à vontade para as considerações finais e eleger quais são as prioridades aí da TIM para 2025.
Obrigado, Maurílio, por me receber e abrir Prazer. esse espaço para a gente fazer essa conversa. Acho que a gente já conseguiu passar pelos pontos principais aí que envolvem as perspectivas da TIM. O que eu gostaria de chamar a atenção, que talvez a gente não tenha se aprofundado tanto, é nesse aspecto de eficiência. A companhia trabalhou muito ao longo dos últimos anos e vai continuar trabalhando para ser eficiente na alocação de capital e em todos os seus gastos. Então, estamos falando de todos os custos, despesas relacionadas à OPEX, tudo que envolve a parte de arrendamentos, tudo que envolve os nossos investimentos. São 3 dimensões diferentes dos nossos gastos, onde a gente busca a melhor alocação possível de capital, ou seja, o bom uso desse recurso, que possa trazer o maior resultado para a companhia e para os seus clientes. E dentro desse processo, a gente busca muito introduzir a questão tecnológica e de inovação. Então, a companhia vem trabalhando muito com inteligência artificial, já estamos fazendo vários pilotos e já estamos, inclusive, capturando alguns benefícios desse processo de implementação de inteligência artificial. Esse será um dos grandes focos do nosso futuro, como ampliar isso de uma maneira adequada, correta, garantindo todos os, vamos dizer assim, o que precisa ser feito para que isso funcione bem para a companhia e para os seus clientes e para os stakeholders de uma maneira geral. Então, acho que esse pilar de eficiência aí seja a grande mensagem final que eu gostaria de passar para vocês, principalmente dentro de um ambiente macroeconômico bem mais difícil, que é o esperado por todos os economistas para 2025. Exatamente. Muito obrigado e sucesso. Obrigado. E aqui, muito obrigado também para você que acompanhou o Business aqui na BMC. Muito obrigado pela audiência. A gente volta na próxima semana. Até mais.